já fazendo uma observação a respeito do próprio direito que vai se concretizar em nosso programa e em nossa convivência, eu, além de me sentir e de me declarar para vocês feliz por estarmos começando, não é a hora adequada, não, mas mesmo assim, a minha convivência com os alunos, para mim, é sempre feliz e construtiva. Então, eu lhes dou as boas-vindas para essa nossa aula, em que eu pego aquela parte que vocês já conheceram e trago como fontes materiais do direito para que nós realizemos a disciplina jurídica, estudemos a ciência do direito e concretizemos os aspectos voltados para a nossa disciplina social através do direito do trabalho. O direito do trabalho já foi estudado na sociedade através de vários pontos de partida. E não só ele, todos os direitos passaram por isso, cada um em sua época. Primeiro, quando se saiu das ideias de direito divino, de direito hereditário, dinástico e também divino, de direito do vencedor sobre o vencido, como disse um general romano, quando viu os vencidos, os povos, um povo vencido, jogando ouros, pratas, ídolos, imagens e tal, nas balanças para pesar e distribuir como despojo entre as suas tropas e os seus concidadãos latinos. Alguns deles reclamaram que estava levando demais, estava deixando eles sem condições de subsistência. Vejam, o homem é imemorialmente o atacante, o destruidor das condições de subsistência alheia. O general pegou a sua espada, que era de ferro, ou melhor, de aço, então jogou no meio dos montes de ouro, na balança dos pesos, e falou: vai victis, ai dos vencidos. Até hoje, essa frase ainda reverbera dentro de nossa sociedade. Mas então, passada essa fase, que nós poderíamos dizer de fim da barbárie, nós entramos numa fase em que o direito se abriu e, com os iluministas, com os intérpretes da igreja, com a aproximação do direito humano, entre o direito humano e o direito divino, ele passou a se encaminhar para o positivismo como defesa das pessoas. O que estava na lei era direito de todos, ou era obrigação de todos, ninguém podia ferir, então todos estariam igualmente protegidos por aquela lei. Aí entrou-se no campo do positivismo. Mas 200 anos, 300 anos no máximo, mas menos do que isso. Depois, descobriu-se que o positivismo, como as leis são feitas por alguém, e esse alguém precisa de poder para fazer, então são os dominadores que fazem a lei. O positivismo, na aplicação bruta, pura e simples daquela lei, ele, positivismo, estava atuando sempre a favor dos mais favorecidos, e mesmo assim ainda se tornou mais inflexível nessa conduta e nessa destinação quando foi coroado pelo normativismo, que nem é a lei como um todo, não inclui o costume, não inclui a cultura, não inclui aspectos humanos envolvidos na aplicação da lei, circunstâncias benévolas e sociais envolvidos nas condições humanas de vida, como isso tudo era excluído do campo de considerações jurídicas, o direito positivista e o direito normativista foram se encaminhando para uma noção cada vez mais dissociada, mais discriminatória e mais exploradora
das elites sobre as classes que eu chamo de produtoras, porque são as que oferecem à sociedade, oferecem àqueles que os expoliam os bens e os serviços que vão manter a subsistência da sociedade, não daquele indivíduo trabalhador. Aí, depois desse normativismo, passou-se a examinar o direito através das suas pessoas, de seus sujeitos, das pessoas que integram a vivência jurídica e que obedecem, que se submetem, que são súditos do ordenamento jurídico. Nós passamos a ter o direito olhado, estudado e até mesmo legislado a partir de seus direitos, a partir, melhor, dos seus sujeitos, dos seres humanos que compõem as partes das relações jurídicas. Mas, da Segunda Guerra para cá, Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945 para cá, tem-se visto um outro aspecto muito relevante, que é que o direito como um todo, não é só o direito do trabalho, não, ele existe para disciplinar o homem em sociedade. Existe para disciplinar a vida humana em seus contatos com os outros, em suas práticas relacionais, em seus benefícios e sacrifícios recíprocos, trocados para o melhor padrão de vida e de subsistência de todos os membros da sociedade. O que é isto? Quando eu ofereço algo e recebo algo em troca. Seja de boa vontade, seja numa relação pontual de troca, seja numa relação permanente de prestação de serviço, como essa nossa aqui que eu estou prestando à universidade e ao Brasil, o serviço do magistério, ou, além disto, que se vê a disciplina jurídica como uma forma de realização das relações humanas em sociedade. O direito não se aplica à vida individual. Mas quando condena o pai a fornecer alimentos para o filho, está protegendo o filho, está protegendo individualmente, pessoalmente ao filho. Não. A lei ordena que se protejam todas as crianças, todos os desvalidos na mesma situação e com as mesmas normas. Então, as normas se referem à vida em sociedade. Em segundo lugar, entre esse pai e esse filho, está havendo uma relação, eles estão tendo seus campos de atividade, os seus campos de interesses a serem realizados, interpolando um ao outro, se entrosando um com o outro, se relacionando um com o outro, para que a relação jurídica, para que a realização jurídica entre eles ocorra e se consolide. Então, até nesse último exemplo de uma vida interna da própria família, nós vamos ver que o direito é voltado para o fenômeno relacional. Ele é um fenômeno relacional exatamente por ser destinado a disciplinar a nossa vida e possibilitar os bons resultados dela nas relações de conduta que nós temos com os outros membros da nossa sociedade. Então, nós vamos ver o direito aqui, o direito do trabalho, a partir de um fenômeno que corresponde à expressão relação jurídica de trabalho. E se eu vou estudar uma relação jurídica de trabalho, o que é jurídico? Vocês já estudaram lá na Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do Direito, Filosofia, Psicologia e Sociologia Jurídicas. Existe muito campo para a abordagem desse fenômeno jurídico.
impõe, nós vamos ver durante esse semestre neste campo laboral. Antes de entrar nos dois, então, nós vamos começar pela relação. Então, essa expressão tem 3 palavras notáveis que vão orientar o nosso curso. Nós vamos estudar a relação, depois vamos estudar a forma como essa relação se juridiciza, vamos estudar o fenômeno da juridicização ou da incidência do direito sobre essa relação. E, por fim, vamos estudar a finalidade dela, a disciplina da finalidade dela, que é o trabalho. Então, eu só vou fazer, estou falando os 3 aqui na ordem em que eles se apresentam, mas eu vou fazer uma inversão na hora que for dar. O primeiro bloco do nosso programa vai abordar a relação, o segundo vai abordar o direito e o terceiro vai abordar o trabalho. Por quê? Porque é no direito do trabalho que nós vamos demorar mais tempo, que nós vamos estudar os seus muitos institutos ao longo do tempo. E aí nós vamos ver, por exemplo, só para finalizar essa aula de hoje, que eu estou desejando dá-la menor, para esquentando os motores devagarinho, à medida que o curso evolui. Então, nós vamos ver esse direito do trabalho, o trabalho que é fato, que é parte da existência concreta da humanidade, quando disciplinado pelo direito, isto é, quando é relacional e submetido a restrições e a apoios que o tornam pacífico e produtivo para todos. E para encerrar a aula, vamos emendar isso aqui lá com o começo. O produtivo para todos, que eu acabei de falar, não quer dizer que seja harmônico, porque há profundas crises, profundas fraturas sociais por causa dos fenômenos da desigualdade que são ampliados, que são cada vez mais envolvidos pela crueldade com as diversas discriminações de sexo, de gênero, de cor, de profissão, de formação, enfim, de idade. Todas aquelas formas de apresentação do ser humano, características pessoais, intelectuais ou físicas, intelectuais, como a profissão, como a ideologia, e físicas como a cor, a capacidade técnica, manual do trabalho, assim por diante. Então, isso tudo é que o direito visa disciplinar. E, como eu falei, não para realizar aquele discurso bonitinho que eu falei no começo, que é implantar a justiça social, implantar a igualdade e disciplinar os relacionamentos, as relações dentro da vida social. Não, não é por isso. É para facilitar a exploração de uns sobre os outros. E eu vou terminar essa aula dando alguns exemplos em outros ramos do direito. Eles falam que o direito do trabalho é protetivo porque protege a pessoa e a vida do trabalhador. Mentira! Primeiro que ele não protege a pessoa e a vida do trabalhador. Está cada vez mais fácil mandar um trabalhador embora ou nem sequer registrá-lo como tal, ou fazer um registro fajuto de meia jornada, de trabalho, de plantão para trabalhar quando o patrão assim o desejar, os tais contratos temporários ou interrompidos. Isso tudo já é legislação trabalhista para facilitar a vida de quem? Dos empregados
que sofrem as consequências danosas de tudo isso? Não. Dos tomadores do serviço alheio. Nem falo que é dos empregados, porque eles tomam o serviço de outras pessoas, até da esposa deles dentro de casa. Dos autônomos, dos eventuais, dos diaristas e assim por diante. Mas, então, essa disciplina existe para facilitar esta expoliação da classe operária. E exemplos disso, fora do direito do trabalho. O Código Penal não ordena uma conduta sequer para o empresário, o dono da fábrica, o empregador, o tomador de serviço alheio. Quando ele entra nos crimes contra a organização do trabalho, ele não está falando, não é na omissão de assinar a carteira, de falsificação do livro de empregados e da folha de ponto, ou do cartão de ponto, ou da máquina eletrônica, do ponto eletrônico. Não. Crime contra a organização do trabalho é fazer greve, é fazer piquete, é fazer ocupação de fábrica. Quer dizer, o crime é para impedir as formas de reivindicação do trabalhador. Os crimes contra a propriedade são, ao mesmo tempo, tratados pelo direito penal como crime e pelo direito civil como quebra censurável dos direitos individuais. Com o esbulho possessório, com a retorção ao esbulho, a chamada reposição de imediato pelas próprias forças. É o único caso em que isso é permitido, porque até a defesa pessoal, se atingir o outro, vai ser julgada como crime e pode vir a ser absolvida como legítima defesa, mas depois de passada pelo procedimento penal, criminal, que deve atingir as pessoas suspeitas de atividade criminosa. Mas, além disso, nós temos o fenômeno da propriedade, que eu falei, altamente protegido pelas normas lá do esbulho possessório, da invasão, do dano contra os bens materiais e até do incêndio. Só não serve para penalizar quem provoca incêndio na Amazônia, no Pantanal, no interior do Nordeste, no Brasil inteiro, aqui em Minas, a todo lado. Mas serve para criminalizar os atos de dano que o cidadão praticar. Mas isso, então, é proteção da propriedade. Maior, mais ampla e mais disciplinada juridicamente de que a proteção da vida. Por outro lado, lá no Código Civil, esta propriedade é muito mais disciplinada de que a vida humana, de que o relacionamento social, de que os benefícios que esse relacionamento social devia proteger para todo mundo. E aqui nós podemos voltar a mencionar o problema das 3 últimas esferas de sistemas econômicos humanos: o econômico, político e jurídicos. Lá no liberalismo capitalista, depois na democracia social e no socialismo democrático, e atualmente no neoliberalismo. Durante esse período, a sociedade humana, o Brasil em especial, que nós vamos estudar as coisas, como elas se passam aqui, foi se especializando em ter toda a sua economia baseada em aspectos concretos de valor. Primeiro, as propriedades, os bens, os imóveis, os entesouramentos diversos. Depois, houve a financeirização do capitalismo. Nós passamos a ter bancos que medem todos os bens
em valor financeiro, em valor de dinheiro, ou de metal, ou de dólar, ou de euro e tal, eles sempre têm um índice de valor para medir a riqueza humana. De acordo com essa riqueza financeirizada, os indivíduos, principalmente os banqueiros, é óbvio, têm as suas benesses, têm o direito de contratar os seus empregados, têm as suas propriedades, têm o seu bem-estar de vida. E, com isto, para isto, melhor dizendo, sacrificam os outros, os que estão produzindo para que eles tenham esse padrão de bem-estar, de desperdício e de conforto. E aí nós vamos ver, então, que este capitalismo está sendo classificado com muita constância como capitalismo selvagem. Não é que ele é o início do capitalismo e está evoluindo para deixar de ser selvagem. Não, está acontecendo muito em outros países, em alguns outros países, mas não aqui. Aqui ele já foi menos selvagem, ele já foi um pouquinho mais democrático nas últimas décadas do Império e em uma parte pequena da República, que foi muito mais ditatorial do que republicana democrática. Mas, então, ele está indo de ruim para pior, de mal para péssimo, de razoável para cruel, para perverso. E estamos descendo a ladeira. Mas, então, nesse caso, entramos, depois de uma fase, aquela fase que eu falei que deu uma melhoradazinha, deu uma civilizadazinha, se é que esse termo é aplicado, aí nas décadas de 50, 60 e 70. E aí houve, na década de 70, o revertério, a reação desses poderosos que estavam sendo obrigados a abrir um pouco as suas carteiras e os seus cofres. Com o chamado neoliberalismo, os chamados neoliberalismo e neocapitalismo. Neocapitalismo até mudou de sentido. Durante a guerra, o presidente dos Estados Unidos, que estavam quebrados, falidos, desde 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, e o presidente que entrou lá e que fez a guerra toda, morreu no finalzinho dela, que era o Roosevelt, ele se entusiasmou com as teorias econômicas de um economista chamado Keynes, John Maynard Keynes. Este cidadão pregava a organização da economia dinâmica, não com base no entesouramento ou na particularização, na individualização das posses. Ele pregava com base exatamente no contrário, no dinamismo da produção. A produção de bem e de serviço é que enriquece a sociedade. Então, a riqueza de toda a sociedade tem que ser representada e produzida através da produção. Era o que ele pregava, o que o Roosevelt fez, tanto que os Estados Unidos saíram daquela guerra como a maior potência econômica mundial. Além disso, com a maior potência militar também, com a maior potência em domínio de terras fora das suas próprias fronteiras, em liderança de outros países e tal, mas o que nos interessa aqui agora é a parte da economia. Aí, isto veio se desenvolvendo e formando uma humanidade, uma comunidade humana mais ou menos civilizada, a caminho da civilização. Até que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, a Europa segregou os comunistas da metade da Alemanha, mais da metade, para o leste, que eram os países comunistas, ou a chamada Cortina de Ferro, e
ela era cortina de ferro porque ela começava na Alemanha, logo depois do Vale do Ruhr, que é um rio que cruza a Alemanha quase toda e que percorre os Alpes, uma parte mais baixa dos Alpes, através de minérios das mais diversas naturezas e características, principalmente minério de ferro. Então, a cortina que vinha depois daquilo era a cortina de ferro, para depois deteriorar o nome e ele passar a suscitar outra imagem em nossa cabeça. Mas, então, a humanidade capitalista ocidental entendeu que estava na hora do seu prestígio, do seu poder máximo. O que fez? Inventou, através da senhora Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, e do senhor Ronald Reagan, ator de cinema do faroeste antigo, um canastrão, e se elegeu presidente dos Estados Unidos, e os dois implantaram, ou começaram a implantar, o chamado neocapitalismo. Começaram a implantar porque ele é dinâmico, ele não para nunca, ele vai cada vez mais acentuando os benefícios, o poder e o bem-estar dos capitalistas. E, ao mesmo tempo, empobrecendo as faixas pobres de cada comunidade e as comunidades pobres do mundo, levando a guerras regionais, a extermínios de populações inteiras e a migrações que eles chamam de refugiados, como agora aqueles que foram para a Europa, que estão sendo combatidos lá. Eles não foram para lá porque eles queriam ir no Disney World, na Disneylândia, ou porque eles queriam subir na Torre Eiffel, ou porque eles queriam ver o Davi de Michelangelo. Não, eles foram para lá porque não tinham a mínima condição de bem-estar e nem de subsistência em seus países de origem, na África e na Ásia. E muito aqui no Brasil também, por isso é que lá está cheio de brasileiros também. Mas aí implantou-se o tal do neoliberalismo. E para fechar a aula, o que é o neoliberalismo? Ele não é neo porque ele é uma cópia do liberalismo antigo. E ele não é liberalismo porque ele não é construído pelas pessoas se entrosando em liberdade dentro da sociedade humana. Ele é construído por decreto. Vejam o tanto de decreto que o presidente atual expede. Decreto, medida provisória e os seus órgãos subordinados, as resoluções, as portarias, tudo regulando a economia, que a nossa vida e a nossa peste ele não regula. Aliás, ele desregula. E, então, ele não é neo, ele não é liberalismo. E, por último, ele não é humano e nem democrático, porque ele é decidido nos gabinetes fechados e ele só chega à população em geral através de imposições como essas que eu acabei de falar. Na próxima aula, nós vamos continuar esse tema nas nossas próximas investigações científicas e exposições jurídicas. Nós vamos continuar esta evolução ou involução que tem levado para a normatividade do trabalho humano na atualidade. Despeço-me e espero na próxima.